Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Agregando Valor Podcast. Episódio número 2. A gente está muito animado de estar aqui novamente com você. Feliz aí pela repercussão que a gente teve no nosso primeiro episódio. Então, seja mais uma vez bem-vindo a esse momento, né? Estou aqui com o meu companheiro top, cara desenrolado, Vitor Augusto. A gente vai estar discutindo uns assuntos muito legais aqui hoje. E o tópico, né, desse segundo episódio do AVCast. AVCast, Matheus, a gente dá uma abreviada no nome para facilitar nessa comunicação durante o episódio. Não é verdade. A ideia é a gente falar, né, sobre as possibilidades de um planejamento para a aposentadoria. Tirar todos esses mitos que é muito falado no mercado e trazer, assim, uma consciência, tá? E possibilidades para vocês, de repente, também colocar isso dentro do seu planejamento. Não é isso, meu amigo? Perfeitamente. A gente vai abordar aqui os principais, os mais convencionais, né? Os mais comuns tipos de planejamento, né? Que seriam basicamente o planejamento de deixar recursos para os filhos, né? Após o ato do falecimento, né? Também a questão do usufruto do dinheiro em vida, né? E o outro, né? Que é sem planejamento nenhum. Deixa a vida me levar. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Legal. Esse primeiro ponto, né? Quando a gente fala em deixar recursos para os filhos. É interessante isso e muita gente procura a gente com essa ideia, né, Vitor? De, Matheus, Vitor, como é que eu faço para realmente deixar ali patrimônio, né, investimentos, imóveis para os meus filhos? Qual é a melhor forma de fazer? E tem algumas formas de pensar. A primeira coisa que eu até vou perguntar aqui para o Vitor o que é que ele acha, né? Sobre essa ancoragem do mercado, e aqui a gente vai tratar de investimentos financeiros, obviamente. Essa ancoragem do mercado sobre uma rentabilidade tal, sempre fixa, e o investidor ele tem que focar nisso. Então, por exemplo, Vitor, 1% ao mês mesmo? Cara, esse tipo de ancoragem, a gente vive num país que historicamente tem taxa de juros muito elevada, né? Sim. E isso, em determinados momentos, com a Selic a 11,75%, 11%, ou até mesmo 12%, é muito comum você conseguir ter acesso a esse tipo de rentabilidade, né? Mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Tem diversos momentos na história, como agora recentemente, que a Selic estava 2%, 3%, né? E aí, obviamente, é impossível, a não ser que você vá recorrer de outras estratégias de renda variável, né? Enfim, em busca desse famoso 1% aí, cara. Né? Total, porque 1% é muito relativo. Numa conversa até que eu tive ontem, né, a pessoa me perguntou, trouxe esse questionamento para mim sobre essa taxa, e realmente, como você falou, depende do momento da economia. Para uma taxa de Selic a 12% ao ano, ok, se você aplicar ali, minimamente Sim. Você vai conseguir 1% bruto. Bruto. Até se você conseguir um investimento isento nessa taxa, melhor ainda. Mas muitas das vezes vai ser bruto, ainda tem um imposto a pagar. Né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, entender o momento macroeconômico. Nós acabamos de vir para uma Selic próximo de 10, né? Estamos voltando ali, talvez para uma casa de 11, 11,5, tudo bem. Estávamos próximos de 10, já não é mais um cenário tão fácil de conseguir 1% ao mês. Né? Esse é um ponto. Então, essa ancoragem é muito perigosa. Eu lembro muito bem ali da Selic A2. Eu lembro muito bem. Então, se o investidor tinha 0,3 ao mês, uau, ele estava muito feliz. É verdade. 0,4 ao mês, uau, eu estou muito feliz, né? Estou ganhando aqui 200% de CDI, por exemplo. E aí veio a pandemia, a inflação e tal, então voltou a Selic para cima. A gente tem essas idas e vindas. E, eventualmente, não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil, mas vamos tirar exemplo da Argentina, um novo movimento de hiperinflação. Os juros lá foi para o céu. Sim. 1% ao mês passa a ser pouco. Muito pouco. Né? E aí, o ponto é, será que o olhar não deveria ser algo relacionado à inflação? Perfeitamente.
É o que faz sentido, né? E até um pouco a gente, querendo ou não, abordou isso também no episódio passado. Sim. É o que faz sentido, cara, pro longo prazo, né? Porque, e aproveito para perguntar aqui, viu? Você prefere fazer 200% do CDI, né? Ou você ter uma rentabilidade acima da inflação, né? Porque, cara, quando você fica ancorado, beleza, 200% do CDI mais 200% do CDI, quando a Selic era 2%, é uma coisa. Sim. Né? Hoje seria, né? Incrível. Uma ótima rentabilidade. Né? Eu preferiria 200% eu também. Agora, 200% do CDI, ou até mesmo 300% do CDI, quando você está ali com o Selic a 2% e a inflação a 11%. Né? Esse é um ponto. É complicado. E você não pode ficar querendo estar na melhor posição, no melhor momento, sempre. Inevitavelmente, né? Você vai ter que voltar para focar numa alocação, né? De uma carteira de investimentos de longo prazo. Total. Porque, poxa, agora o melhor é 200% do CDI, então eu vou estar agora 200% do CDI, né? Poxa, agora a inflação está muito alta, agora eu quero estar IPCA mais tanto. Não é assim que funciona, até porque, né, em determinados momentos da economia, como esse agora que a gente está vivendo, a gente tem encontrado títulos aí de IPCA mais 7, né? Com bons emissores, né? Só que se a gente voltar alguns aninhos para trás, a gente encontrava IPCA mais 3, 3,5, né? Então isso aí é muito relativo. Total. E aí o ponto que eu perguntei isso para ti foi, tem esse mito na internet de se eu tenho R$1 milhão aplicado, por exemplo, eu vou tirar uma renda de 10 mil por mês. Então, você pode tirar os 10 mil por mês. Sim. Você pode tirar. Sim. Não tem problema nenhum. Entendendo que esse patrimônio que você vai deixar para os seus filhos, ele vai perder poder de compra. Imagina você, chegou lá aos seus 60 anos, por exemplo, né, e viveu até os 100. Um avanço da medicina, né, bons cuidados da sua saúde, você viveu até os 100 anos. Esse R$1 milhão com 60, o que é que ele vai estar valendo 40 anos depois, com você atingindo os 100 anos? Se tirar toda a rentabilidade do patrimônio e não deixar ele corrigir minimamente pela inflação, ele vai perder muito poder de compra. Então, eu acho que isso é um grande mito que é pregado muito na internet, e que o investidor que realmente quer perpetuar esse patrimônio mantendo o poder de compra, ele tem que ter consciência de que ele não pode tirar toda a rentabilidade que o patrimônio oferece ele ao mês, e sim o que excede a inflação ou algo próximo disso. Sim. Que aí o principal fica sendo ali minimamente corrigido. Né? Então, dentro desse planejamento de deixar o recurso para os filhos, você pode, no melhor dos mundos, né? O mundo mais ideal, para quem realmente quer deixar esse patrimônio para a família, eu vou utilizar do meu patrimônio apenas aquilo que render da inflação. Acima da inflação. Acima da inflação, exatamente. Obrigado. Mas isso tem um ponto. Você precisa ter um patrimônio muito maior para tirar uma renda que você deseja. Né? Então, se você quer ter R$10 mil a valor de hoje, por exemplo, de renda passiva com seus investimentos, como um complemento ali para sua aposentadoria, não vai ser R$1 milhão que você vai ter que ter aplicado. Provavelmente você vai ter que ter 2 ou 3 milhões aplicados. A depender do perfil de risco, nível de carteira, exposição, né, os títulos que você tem na sua carteira, atrelados à inflação. Então, pode ser que isso esteja acessível para todo mundo. E ter que tirar toda essa rentabilidade é uma forma mais fácil de manter um padrão de vida melhor na aposentadoria. Sim. Então, eu acho que tem essas duas derivadas dentro desse perpetuar patrimônio para a família. Agora, maravilhoso, né? Ser o herdeiro que vai receber esse dinheiro corrigido pela inflação. Se ele minimamente souber cuidar bem dessa grana, nunca vai se acabar, né, Vitor? Vai ser perpetuado aí. Exatamente. E aí tem um segundo planejamento que ele é muito utilizado, porque tem pessoas que chegaram ali na terceira idade e os filhos estão formados,
já estão ganhando sua grana, estão muito bem, encaminhados. Então ele decide que ele não precisa deixar investimentos em patrimônio para a próxima geração. Ele pode optar por usufruir disso em vida. Em vida. Como é que seria isso? Cara, esse é um ponto muito, muito interessante, porque a gente conversa muito com os nossos clientes aqui, né? E inevitavelmente, vira e mexe, a gente se depara com esse tipo de pensamento, né? E eu confesso que nas primeiras vezes que eu ouvi isso, aí é uma opinião pessoal minha, eu me choquei um pouco, porque a minha ideia era essa, de constituir um patrimônio para deixar para os meus filhos, né? E, obviamente, a gente vai mudando de opinião, a gente vai vivendo e tudo. E hoje eu não penso mais tão assim. Não é que eu também vou sair indiscriminadamente, né? Mas hoje eu estou mais adepto ao... E é minha opinião pessoal, né? O se sobrar, sobrou, né? E aí, muito interessante, cara, tocar nesse assunto, porque agora, semana passada, eu estava escutando um podcast também, que eu gosto muito, e abordava, era uma dinâmica de uma troca de ideias lá sobre um livro que se chama Morra Sem Nada. Legal. Né? Só que isso também é muito perigoso, né? Porque um título desse, né, cai em mãos erradas, o cara pode entender completamente errado. Total. E, poxa, então vou ser carpe diem, vou viver o hoje e amanhã não importa, né? Mas a mensagem que dá para tirar do livro eu achei muito importante, porque assim, hoje a gente trabalha, a gente abre mão de tempo com a nossa família, de lazer, né, e etc. A gente abre mão do tempo para ganhar dinheiro, né? E a gente quer que aquele dinheiro ele vá aumentando para que isso proporcione para a gente, lá na frente, uma tranquilidade, né? Uma segurança, seja para uma emergência, seja para ajudar um filho que precise, né, também. Proporcionar momentos de lazer, boas memórias na sua vida, na sua memória, na memória dos seus filhos, dos seus netos também, né? E aí é engraçado porque se você tem, por exemplo, valores hipotéticos aqui, 10 milhões de reais, né? E você chegou lá nos seus 80, 90, 100 anos, que seja, e sobraram 3 milhões, né? Você deixou tempo aqui na Terra. Né? Sim, faz todo sentido. Né? Porque assim... Se tempo é dinheiro, né? Se tempo é dinheiro, você gastou o seu tempo para ganhar dinheiro em um determinado momento da sua vida, nada mais justo do que você também gastar o dinheiro com o tempo, né? Seja pegando a família toda e os netos e os filhos e, poxa, vou fazer uma viagem, ou seja, para qualquer motivo que seja, você usar da forma como você acha que seja mais interessante, né? E aí, inevitavelmente, para uma pessoa ter que fazer um movimento como esse, ele já tem que ter um nível ali de patrimônio já estabelecido, né? Ele fez todo um planejamento, né? De longo prazo, para chegar naquela determinada idade, naquele determinado ponto, e começar a usar o dinheiro mesmo, né? Tempo. Comprar o tempo. Pronto, perfeito, cara. É porque você pensa assim, né? Se a pessoa deixou dinheiro na mesa, realmente ela deixou tempo ali. E isso serve para muitas coisas da vida, não só quando ela morre, né? Sim. Eu acho que quando você comenta que esse livro cair em mãos erradas causa um estrago, é porque também a gente tem que ter acessibilidade da estação da vida que a pessoa está vivendo. Existe realmente um momento de plantar. Você não colhe sem plantar. Então tem um momento ali de plantar, de guardar, de trabalhar enquanto você tem saúde e tudo. Mas a grande provocação nessa linha de raciocínio é o equilíbrio de também... Eu tenho que aproveitar hoje. Porque o tempo passa,
Meus filhos vão crescer, já eles vão ter suas famílias, e aí? Será que eu participei disso ou não participei? Eu estive presente ou não estive? Então, também, sabe, eu acho, Vitor, que a gente também tem que conseguir ser satisfeito com o seu planejamento. Claro. Porque a vida é muito de comparações, né? Ontem eu estava vendo um corte no Instagram, que era o Jorge Paulo Lemann e o Warren Buffett falando na época na negociação da Heinz. Uhum. E aí a brincadeira é porque quando ele foi vender a Heinz para o Warren Buffett, ele falou: eu preciso de 18 bilhões de dólares, e a resposta do 18 bi de dólar. E a resposta do Warren Buffett foi: ok. Para ele é isso, né? E aí depois o Jorge Paulo ele fala: cara, o Warren Buffett é uma das pessoas mais ricas que eu conheço, mas não é porque ele, para 18 bilhões, ele só responde com um ok. É que uma vez ele me mostrou um caderninho que ele anda, e aí vocês podem pensar na internet, né? O Warren Buffett ele tem um caderninho, que é a agenda dele, um livrinho pequeno, onde tem a agenda semanal dele. E aí ele mostra isso para todo mundo. Ele tem, no máximo, 3 compromissos. Ele faz o que quer, na hora que quer, ele diz que trabalha com quem quer, e isso é o maior ativo da vida dele. É a forma como ele gasta o tempo. E isso falando do maior investidor que a Terra já viu. Perfeito. Então é isso, né? Eu concordo demais em usufruir o patrimônio. E falando de mim, eu acho que o melhor patrimônio que eu recebi, meus pais são vivos, né? Mas o melhor patrimônio que eles já deixaram para mim foi educação, ensinar, se desenvolver, correr atrás, o valor do trabalho, o empreendedorismo. Sim. Né? Vim de um lar empreendedor. Então, isso para mim tem um valor muito mais intangível do que Pix ali na conta. Dinheiro propriamente dito, né? Exato. E assim, até porque se você deixar o dinheiro pensando que tá tudo resolvido, cara, dinheiro, seja muito ou pouco, se cair em mãos erradas, vai acabar, né? Sim. E aí, voltando um pouco para a questão do planejamento, né, é importante também fazer um planejamento muito bem feito, né? Claro. Porque você pode fazer um planejamento para usar o dinheiro até 90 anos e, de repente, se você viver 100... E agora, né? Rapaz, e agora? Acabou tudo, né? Então, a gente tem que pensar, até para isso, né? A gente tem que fazer um planejamento muito bem feito, deixando ali uma margem, obviamente, né? De segurança. A gente sabe que, até você falou mesmo aqui no início do podcast, que a medicina vai avançando inevitavelmente e a tendência é que as pessoas vão vivendo cada vez mais, né? Então, tem que ser feito um bom planejamento para que consiga, né, fazer esse usufruto em vida, né, desse recurso, né? Total. Para continuar vivendo com qualidade. Perfeito. E o terceiro é uma pessoa que não se planejou. E aí, se você está nesse grupo, meu amigo, eu vou lhe dar aqui alguns dados, algumas informações, tá? Boa. No Brasil, a gente tem um costume muito grande. Isso, historicamente falando, né, dos parentes, pessoas mais vividas, por assim dizer, do foco na previdência social. Sim. E qual é o problema da previdência social? Ela é a maior pirâmide que existe. Porque são as pessoas que trabalham hoje que sustentam as pessoas que já estão aposentadas. Exato. Ele é um fundo comum, ele não é um fundo único, individual, que a própria pessoa poupou para ela mesma. Igual como você faz, por exemplo, com uma previdência privada. Não. E o Brasil está envelhecendo. A pirâmide etária está invertendo. Um efeito que a gente viu em alguns países asiáticos, por exemplo, o Japão. Sim. Né? A gente tem um país onde uma população de terceira idade super relevante no país e muitas pessoas da terceira idade são levadas a continuar trabalhando porque aquilo de uma previdência social não é suficiente. E isso vai acontecer no Brasil. Vai. Inevitavelmente isso vai acontecer no Brasil. Então, será que
confiar nessa previdência privada, perdão, essa previdência pública, né, social, é o melhor caminho. O planejamento ele vem para isso, tá? Você pode ter sua previdência social, mas também tenha seus ativos, né? Para você ter sua renda passiva na aposentadoria. Sim. Carteira de investimentos, que geram ali juros, dividendos, aluguéis, uma carteira de imóveis, também pode dar muito dinheiro para um momento ali de aposentadoria. O ponto quem não se planeja, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. É verdade. E você não quer se colocar no momento ali da terceira idade nesse qualquer lugar, né? De deixa a vida ali me guiar para isso. Não, todo mundo quer ter acesso inevitavelmente. Fiquei mais velho, vão aparecendo doenças, né, etc. Você quer ter acesso à melhor medicina, aos melhores medicamentos, aos melhores laboratórios, ou ficar na fila do SUS. Estou sendo bem extremo aqui, né? Por quê? Porque eu estou querendo alertar justamente quem não tem planejamento, né, Vitor? E o mais importante é que quem aqui não conhece alguém, né, que já se aposentou e continua trabalhando. Porque precisa ou porque quer? Bom ponto, né? Porque precisa, né? Eu acredito que muita gente aqui deve conhecer. Eu, pelo menos, conheço diversas pessoas. Sim. Eu acredito que a grande imensa maioria das pessoas chega naquela determinada idade, 60 anos, 65, e às vezes a pessoa passa a vida inteira esperando chegar naquela idade, né, para viver. Aí chega aos 60, 65 anos, e não é que a pessoa não viva, né, mas, enfim, que a pessoa pensava que minimamente poderia ter pelo menos a opção de parar de trabalhar, né, e a pessoa começa a fazer conta e vê que não é o suficiente e vai voltar a trabalhar novamente, cara. Sim. E tipo, isso é muito frustrante, né? Porque um bom trabalho de longo prazo, numa relação de um bom planejamento, 15 anos, 20 anos, mais ou menos, né? Inevitavelmente, se a gente tiver um mínimo de organização, a pessoa vai chegar lá, cara. Chegar lá com patrimônio, né? Que lhe dê um certo nível de segurança, de tranquilidade, né? Poxa, mas também não quero parar de trabalhar. Massa. Mas isso é uma opção sua. Não é porque você necessita e precisa, né? Eu preciso por conta da minha mente e tal, eu não consigo ficar parado, massa, beleza. Mas você precisa não é pela questão financeira. Porque a sua questão financeira já está resolvida, né? Então, cara, o planejamento, sem sombra de dúvidas, é um dos alicerces mais importantes na vida, eu acredito que de tudo, né? E na questão financeira também não ia ser diferente, né? Total. Você falou de trabalhar porque quer, eu vou usar o exemplo do bom velhinho de novo, né? Warren Buffett já tá com mais de 90 anos e continua trabalhando. Eu, sendo bem sincero, eu gostaria de chegar aos 90 anos trabalhando. Sim. Né? Sim. Assim, mantendo aí um certo nível de realização pessoal, né? Pelo trabalho, eu gosto muito do que faço. Então, se Deus quiser, vou conseguir chegar lá. Mas é o que você falou. Se é porque precisa, muito provavelmente vai ser muito mais penoso, muito mais doloroso, porque a pessoa gostaria de ter mais descanso, né? Ter mais paz, ter mais tranquilidade. E tem um ponto que eu queria trazer agora. Existem muitos que as pessoas colocam ali como desculpa para não se planejar. Ou não é o melhor momento. Não é a melhor oportunidade. Exemplo, né? Os juros estão altos ou estão baixos. Ou presidente XPTO ou AB. Exato. E o Brasil até falou muito isso, né? Às vezes chega um investidor e tal, né?
tem ali sua poupança, quer diversificar seus investimentos e eu vou perguntar sobre o perfil e a pessoa diz bem baixinho, eu sou conservador. Porque tem vergonha de dizer que é conservador, né? E o Brasil é um excelente país para investir na renda fixa, ser conservador, eu super apoio. Talvez o melhor local do mundo, viu? Exato. E por que eu falei isso, né? Com juros altos que a gente tem aqui hoje, você pode passar ali por vários momentos difíceis politicamente, sua carteira vai muito bem. Não é Exatamente. porque um determinado presidente entrou e etc. que você vai deixar de se programar. O pior é se ele entrar, fizer besteira e você não ter feito nada. Então, eu acho que um ponto muito importante e aí, obviamente, numa boa assessoria, esse momento político ele vai ser traduzido numa carteira que vai ler esse momento político e entender as boas oportunidades. Mas não é por causa desse momento político deixar de investir, deixar de aproveitar as oportunidades. Porque é nas incertezas que estão as oportunidades. Perfeito. É isso. Já diria o bom velhinho, de novo, né? É o cara. Né? É a famosa frase, compre ao som dos canhões, né? Sim, e venda. E venda o som do violino. Exatamente. Então, não esperar uma maré baixa para iniciar. E se você iniciou no momento de maré baixa, tá tudo bem. Sim. Não tem problema nenhum. Faz parte. O que importa é que inicie. Né? Então, me preocupa muito isso, porque o melhor momento de investir não é quando acontecer tal coisa. É agora. É agora. Você tem que plantar. É para ter algo lá para colher no futuro. Então, resumindo, isso, né, Vitor, que a gente conversou hoje, a gente falou de formas de se planejar. A primeira forma é essa justamente de quando você perpetua o patrimônio para a família, né? Essa definição de inflação, ou a pessoa que decide, quando eu morrer eu quero deixar tudo zerado porque minha família já está resolvida ou por outras razões, né? E também quem não tem planejamento nenhum. Então, eu acho que a ideia, né, a gente trazer esse conhecimento para você, para justamente você entenda qual é o norte que você quer tomar e começar a traçar isso também para sua vida. A gente traz essa tranquilidade, porque no momento de aposentadoria todo mundo quer estar tranquilo, né? Essa é a nossa grande missão aqui hoje para com vocês. Verdade. Tem mais algum recado, Vitor, para hoje? Cara, só finalizando aqui, esse tema de planejamento a gente poderia passar aqui, acho que horas e horas e horas falando, mas na questão do planejamento existem alguns alicerces, assim, né? Sim, obviamente não vou me estender muito, mas a gente pode depois usar um outro episódio para destrinchar um pouco mais sobre isso, né? Sobre questão que faz parte de todo planejamento, né? Ter uma reserva de emergência, fazer a gestão dos riscos envolvidos no seu patrimônio, de todos os níveis, cara. Seja questão de um seguro na residência. Poxa, meu apartamento não tinha nada. Inclusive agora, eu fiquei sabendo agora essa semana, cara, que tinha um cliente nosso aqui, meu, que eu atendo, que o apartamento dele teve uma inundação lá, ele perdeu todos os móveis da sala, teve um prejuízo grande. Da sala não, perdão, da cozinha. Teve um prejuízo grande, cara, e ele tinha seguro. Coisa boa. E aí conseguiu reaver ali todos os custos e tudo, né? Então, assim, é bem além disso, né? O planejamento, ele tem que envolver vários nichos, né? Mas, enfim, acho que todo bom planejamento deve ter pelo menos uma reserva de emergência e uma boa gestão de riscos. Excelente. E eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente hoje no segundo episódio do Agregando Valor Podcast. É um podcast aí apoiado, né, pelo grupo Aplix. E se você gostou desse bate-papo, dá o joinha, dá o curtir aí no YouTube,
compartilha com seus amigos, seus familiares. E lembrando, né, que todas as terceiras, quartas-feiras de cada mês a gente se encontra aqui com um assunto que a gente quer realmente agregar valor para você aí, para todas as pessoas que você conhece. Um grande abraço e até a próxima.